uma ópera brasileira com sotaque verista. Hoje vamos conversar sobre O Contractador de Diamantes, ópera de Francisco Mignoni. Olá, queridos amantes da ópera, eu sou o Lucas Speck. Esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. A gente está em praticamente todas as redes sociais no @Entre Notas e Dramas, mas aquilo que nós chamamos de lar, a nossa casa, é a plataforma Orelo. No Orelo, nós temos o nosso programa de patrocinadores, que eu apelido carinhosamente de nossos mecenas. Os nossos mecenas ajudam a fomentar esse trabalho, a divulgar a ópera. Só nessa semana que passou nós tivemos um vídeo no TikTok que chegou a 75 mil visualizações, levando a palavra da ópera para os jovens. Olha que evangélico eu. Porque afinal esse canal serve para isso, né? Mas os nossos mecenas recebem uma contrapartida, porque apesar do seu apoio financeiro, você recebe em troca um conteúdo exclusivo, que são episódios de podcast, que, gente, assim, não é porque eu faço não, mas são episódios muito bons, são episódios muito completos sobre cada título. Eu falo sobre os cantores, eu falo sobre os cantores que estrearam as obras, outros papéis que eles fizeram, sobre a orquestração, eu entro em minúcias, eu faço uma análise da ópera, é tudo muito mais profundo do que aqui, tá? Aqui é uma pincelada, lá é a pesquisa completinha. Bom, então acessa lá o Orelo, se torne um mecenas e me ajude a divulgar a ópera para as pessoas, beleza? Gente, na nossa ópera de hoje, O Contractador de Diamantes é uma ópera de Francisco Mignoni, de 1921, um período em que ele esteve na Itália estudando ópera com uma bolsa de estudos. E a Itália, nessa época, sofria com a onda verista, né? Com a coqueluche verista, que foi tão curta, mas tão importante para a ópera. E apesar de ele ser um compositor bastante nacionalista brasileiro, ele teve essa influência, ele se deixava beber dessas outras influências. Eu coloco o Francisco Mignoni como um dos compositores mais importantes do século XX, embora ele tenha nascido ainda nos últimos anos do século XIX, a sua obra está datada do século XX, tá? O texto teve como base, como inspiração, o livro do Afonso Arinos, que era um escritor, membro da Academia de Letras, inclusive, jurista, e ele escreveu o texto O Contractador de Diamantes, um livro ainda, em 1917. Mas foi o italiano Girolamo Bottoni, que a convite do Francisco Mignoni, desculpa, italianei o Mignoni, né? A convite do Francisco Mignoni, escreveu o libreto da ópera em italiano. E a ópera estreou então em 1924 no Teatro Municipal de São Paulo. O Contractador de Diamantes, vamos colocar uma palavra um pouco mais atual, ele era um atravessador. Ele era um atravessador de diamantes. Na vida real, ele era Felisberto Caldeira, e o Contractador de Diamantes era uma pessoa que tinha autorização da coroa real portuguesa para negociar diamantes extraídos em Minas Gerais, no Brasil. Não é à toa que o lugar onde a história se passa é o Arraial de Tejuco, o Arraial de Tijuco, que hoje se chama Diamantina, né? Tá aí a história do diamante. A história se passa em 1752, 1753, e o Contractador de Diamantes era esse atravessador. Não é novidade para ninguém que a coroa real portuguesa explorou o Brasil até a sua última gota de sangue, né? Mas algumas pessoas ficavam ricas nesse processo também, e o Contractador de Diamantes, que tinha o aval da coroa para negociar diamantes, era então uma dessas pessoas. Eles ficavam absolutamente ricos, né? E eles ganhavam alguma notoriedade, algum poder político. E esse poder vai ser aproveitado então por Felisberto Caldeira, que vai ser o nosso Contractador de Diamantes representado na ópera. Mas não se engane, essa ópera não é uma daquelas óperas biográficas que vai contar a história de Caldeira. Não é isso. Definitivamente. A ópera, em 3 atos, apresenta 3 facetas muito diferentes dessa história. Então, no primeiro ato, nós acompanhamos um retrato, praticamente, da sociedade luso-brasileira, quero dizer, a sociedade europeia vivendo em Diamantina. Então, é muito parnasiano, são longos duetos de amor, a música é lânguida. Alguns veem romantismo ali, eu vejo alguma referência muito tardia. E no segundo ato, então, nós vemos já um momento mais nacionalista. Nós temos uma procissão de Páscoa, mas nós temos também uma congada dos escravizados, que é incrível, é um momento mais brilhante da partitura, inclusive é um momento que vai para salas de concerto depois. Nós temos um escândalo que acontece, que é importante para a história da ópera ali. E no terceiro ato, então, nós temos um momento mais verista.
é um momento onde os ideais iluministas aparecem, a coisa da liberdade, a gente poderia chamar de um momento quase profético em relação ao decolonialismo ali, na tentativa de lutar por um Brasil livre, uma ideia assim, mas a ópera é bastante desigual nesses 3 atos, tanto em texto quanto em música, e talvez seja de propósito. Talvez seja de propósito para mostrar essas 3 variações. Mas você cria algumas expectativas no primeiro ato, achando que vai ser uma história muito cortesã, e vai ter a história de amor vai ser a coisa mais importante. No segundo você cai do cavalo, porque você vê que não tem nada daquilo, na verdade você é levado para uma outra realidade, né? E no terceiro ato, então, que você vê que é uma história política. Então existem algumas pontas soltas, tanto na música quanto no texto, mas talvez esses contrastes sejam de propósito. Nós temos um problema em relação a essa partitura, porque essa ópera ficou muitos anos em silêncio. Então nós tivemos algumas reproduções perto da sua estreia. A estreia foi em 1924, foi no Teatro Municipal de São Paulo. Inclusive diz o site do Teatro Municipal de São Paulo que foi a primeira vez que a gente viu artistas negros, pretos, pisando no palco do Municipal para dançar uma congada. Inclusive um momento inesquecível, né? Inclusive o site é um pouco fânico, diz para uma plateia muito emocionada, muito empolgada. Será que a sociedade paulistana de 1924 ficou tão feliz de ver a galera preta ocupando o palco? Não sei, questiono. Eu fico, né? Mas será que eles ficaram na época? Entende o que eu quero dizer? E depois houve uma reprodução dessa ópera em 1950. E aí ficou um tempão sem reproduzir, até que em 2023 o Festival de Ópera do Amazonas, né, de Manaus, resolveu fazer uma produção do Contractador de Diamantes, e para essa produção contou-se com a ajuda do maestro Roberto Duarte, que havia sido assistente do Mignone, para reconstituir essa partitura, já que eles tinham o primeiro ato completo com coro e orquestra e solistas, e o segundo e o terceiro só partituras vocais. Então o maestro Duarte teve que fazer todo um processo de reconstrução dessa ópera, mas foi um trabalho muito bem sucedido, até porque o maestro Roberto Duarte teve uma relação muito próxima com o Mignone, inclusive se tornou um pesquisador e um reprodutor da sua obra, né? E hoje nós temos então editada pela Academia Brasileira de Música, essa partitura do Contractador de Diamantes, uma ópera super importante, uma ópera brasileira com sotaque verista. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de deixar um like aqui, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, que é muito importante, e se você puder, torne-se um mecenas desse projeto de divulgação de ópera. Muito obrigado, nos vemos por aqui.